Pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui, hoje não porque a gente nunca fez isso antes, mas eu estou aqui com um grande amigo, parceiro da Convive RH há quase 6 anos, né, Vitor? Exatamente, já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo. E nós tivemos uma ideia de falar um pouco sobre o poder da programação neurolinguística em processos de aprendizagem, de ensino, né, de metodologias de transmissão de informações e como gerir essas informações. Nós vamos falar sobre muita coisa boa. O Vitor, ele é considerado pela National Geographic das mentes mais brilhantes do país. Ele é especialista em programação neurolinguística e tem um currículo muito vasto, né, Vitor? É verdade. A gente não vai até dar muito foco no currículo, vocês podem entrar no site do Vitor. E eu chamei o Vitor aqui na Convive RH para fazer umas perguntas bem provocadoras e, ao mesmo tempo, dar oportunidade para vocês também perguntarem sobre como aprender bem e melhor. Tá, Vitor? Eu gostaria de começar com a pergunta chave que vai dar o norte aí pra gente. Eu gostaria que você definisse a PNL, a programação neurolinguística, em poucas palavras. Eu poderia definir como o processo de você entender como que você funciona e como que você pode funcionar cada vez melhor, sinteticamente. Porque ela trabalha, a PNL, ela vai na vertente de buscar qual o padrão, o melhor padrão de desenvolvimento das pessoas de alta performance, como você pode adequar esse padrão a você ou desenvolver seu próprio padrão, de acordo com suas potencialidades. E como desenvolver esse padrão, Vitor? Assim, o que a PNL prega, ou a sua metodologia, que eu acredito que vai além até da PNL, por um conjunto de experiências e ferramentas que você possui. Tenta dar uma dica para o pessoal sobre como pegar esse padrão e incorporar na sua personalidade. Sim, a gente pode começar observando as pessoas à nossa volta, as pessoas que a gente conhece, tanto na rede social, quanto pessoas de destaque, ou até mesmo na sua escola, na sua faculdade. Tem pessoas que se destacam muito. Então, a partir do momento que você começa a observar criteriosamente quais são os recursos que essas pessoas usam, ou seja, tem uma pessoa que tem uma habilidade muito grande de fazer resumos, eu posso aplicar esse recurso em mim, observar detalhadamente o passo a passo como essa pessoa faz. Se eu tiver dificuldade de desenvolver, eu posso perguntar à pessoa: puxa, como que você faz isso? Eu geralmente, quando eu faço resumo, eu procuro pegar as palavras essenciais que vão me servir de link para acesso à informação integral. Eu faço anotações minimamente, uso o mapa mental para poder fazer isso. Então eu vou mapear as habilidades que a pessoa tem, ou aquela habilidade específica, ou o processo completo dele para aplicar em mim. Perfeito, deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, você vai modelar a outra pessoa, que é uma estratégia da PNL. Você vai entender que todo comportamento eficaz, toda pessoa que tem uma genialidade em alguma coisa, ela segue um processo. Ela tem alguns hábitos, algumas crenças, alguns valores que fazem com que ela seja assim. É meio por aí? Sim, exatamente. Tem um fator importante que você falou, essa questão da crença, que às vezes a pessoa tem a crença de que, poxa, eu não consigo aprender tal coisa, a matemática é difícil, tal coisa que eu preciso desenvolver, eu não tenho habilidade para isso. A crença é um fator primordial que pode limitar a capacidade de desenvolvimento da pessoa ou pode alavancar. Se a pessoa acredita que ela tem a capacidade de fazer algo, de aprender algo, ela aprende. Por exemplo, eu tive dificuldade em matemática, durante minha vida inteira fui reprovado 5 vezes. Só que quando eu fui fazer concurso, eu já passei em 6 concursos, as vezes que eu fui fazer, eu determinei que eu ia aprender matemática. Eu falei, não, eu vou fazer esse concurso, uma vaga é minha. Eu só pensei dessa maneira, bem estratégico, bem objetivo e convicto. Não, uma vaga é minha, não importa o movimento que eu tenho que fazer, eu vou fazer o meu melhor. Sim. E aí, quando eu fui estudar, eu usei alguns recursos, algumas técnicas de estudo, mapa mental, fui estudar concentração, para poder aplicar na aprendizagem principalmente do matemática. E aí, tudo que eu podia, por exemplo, no caso de aprendizagem de matemática, muitas pessoas anotam quando o professor está explicando. Então, eu simplesmente prestava atenção na aula e depois eu ia direto para o exercício. Depois eu mapeava o raciocínio. Foi uma estratégia que me ajudou muito. Então, a partir do momento que eu observo os padrões que me qualificam para poder aprender melhor, eu vou aplicar em mim os mesmos recursos. E habilidades que geralmente uma pessoa, de repente, ela demorou 5 anos para desenvolver aquela habilidade, a partir do momento que você observa ela, quando chegou no top
daquele desenvolvimento, você vai aprender tudo aquilo mais rápido. Porque ela demorou anos para desenvolver, você já pega a coisa mastigada. Entendi. Então a raiz está na habilidade de observar o que funciona e o que não funciona. Né? Por exemplo, eu quero ser cada vez um empreendedor mais eficaz. Então eu tenho que conviver, eu tenho que buscar essas referências do empreendedorismo e aguçar minha percepção para observar exatamente o processo, o conjunto de crenças, de valores, para que eu consiga copiar isso, correto? Isso no mundo dos estudos, né, da aprendizado. Eu vou aproveitar e já fazer uma pergunta que eu acho muito pertinente. Por que as pessoas param de tentar e não persistem com os seus sonhos? Justamente por causa disso, falta de determinação. E também falta de ter uma visão macro da situação e às vezes pensamentos negativos e crenças limitantes. Então às vezes a pessoa tem um ideal, tem um objetivo, passar no concurso, passar no vestibular, montar uma empresa e de repente ela começa aquele pensamento bacana, mas quando começa a vir as primeiras dificuldades, ela começa a se desanimar e ela começa a pensar no oposto. Não vou fazer não, acho que isso não é para mim. Começa a criar novas crenças que são limitantes, negativas, que impedem ela de ir à frente. Outra coisa que impede muito, que eu tenho percebido entre nós brasileiros, é a falta de recurso de métodos. O método é o que? É a forma. Basicamente é a maneira de se fazer. Então você percebe que tem muitas pessoas que, por exemplo, têm um objetivo, passar no concurso. Na hora que começa a vir as primeiras dificuldades, ao invés de ela buscar uma nova forma de estudar, um novo recurso de memorização, buscar outras alternativas, por exemplo, o uso da internet, o uso de algumas aulas online mais diversificadas, o uso de um material mais qualitativo, investir mais nessa qualificação para poder passar no vestibular, passar no concurso, realizar seu objetivo, a maioria desiste em vez de buscar novas ferramentas. Aí entra ali algo que você tinha falado antes. Essa questão da resistência, muitas pessoas ficam tentando sempre fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Eu estudei lá 5 horas, né, com aquela metodologia tradicional que já não basta mais, está ultrapassada. São 300 anos de metodologia ultrapassada. Então a pessoa está usando aquele processo, estudando igual todo mundo no Brasil, e tenta vestibular, tenta concurso várias vezes, e sempre ela, em vez de ela mudar a forma de estudar, como dizia Albert Einstein, se você faz a mesma coisa esperando um resultado diferente, isso é insanidade mental. Então a pessoa, em vez de buscar um novo recurso, mudar a maneira de estudar, ela só aumenta o tempo de estudo. Então, se você está fazendo uma coisa errada em 2 horas, se você aumentar o tempo de estudo, o que vai acontecer? Você vai aumentar o erro. Com certeza. Então, ter flexibilidade para adaptar e perceber o que funciona melhor para você, né? Porque difere de pessoa para pessoa, como que é? Nesse âmbito aí, nós estudamos através da neurolinguística, através da neurociência, que existem vários recursos. Então, por exemplo, tem o visual que aprende de um jeito, tem o auditivo de um jeito, o sinestésico de um jeito, e tem pessoas que têm algumas particularidades. Só que o interessante da neurolinguística é que ela pegou, e a neurociência, ela juntou todas as melhores ferramentas. Então, por exemplo, você é um carro que tem 5 marchas, você vai daqui para São Paulo dirigindo seu carro, você tem que usar todas as suas marchas. Você tem que manobrar o carro para sair, desenvolver as marchas, manobrar lá também. Só que a maioria das pessoas aqui no Brasil, elas usam um recurso, enquanto ela tem 5 para poder utilizar. Então, se eu usar todos os recursos que eu tenho, que todos nós temos iguais, a gente aprende igual e melhor. Então, cai por terra essa coisa de que um aprende de um jeito e outro aprende de outro. Não é porque um está usando um recurso que melhor adapta a ele, enquanto tem outros que ele poderia potencializar. Deixa eu ver se ficou claro para mim. Cada pessoa tem um modelo de mundo, né? O visual, o sinestésico e o auditivo. Se a gente aprende muito por sintonia por um desses modelos principais, que eles chamam de sistemas representacionais da PNL, né? O ideal é usar os 3 ao mesmo tempo. As pessoas ficam presas em um só, né? Porque a memória ela é feita de 3 memórias: visual, auditiva e sinestésica. Por exemplo, você foi numa festa no fim de semana e tava uma música bacana, rolando lá, você estava gostando, adorando a música. Você comeu coisas muito saborosas e bebidas também. Conheceu uma pessoa bacana, começou a dialogar com ela, se apaixonou por aquela pessoa. Passou aí uns 10 meses depois, você estava andando na rua e tocou aquela mesma música, você ouviu um trecho da música que tocou naquela festa. O que acontece? Você vai lembrar do visual da festa, as pessoas que você viu, aquela pessoa que você viu. Você vai lembrar até do sabor, você vai salivar na hora. As 3 memórias foram estimuladas. Então, os 3 canais de aprendizagem formou as 3 memórias. Uma boa memória é feita de 3 memórias. E as pessoas às vezes assim, eu tenho habilidade para aprender mais com a argumentação, com a aula auditiva. Só que ela esquece que ela tem outras memórias, às vezes melhor do que as outras. Por exemplo, a visual é mais forte. Entendi. Então é identificar o que é mais forte em você.
Vamos usar esse e aproveitar. Eventualmente tem alguma pergunta, algum comentário? Não? Sim. E aí, Tony, tudo bem? Deixa eu continuar aqui. Tem alguma dica, Vitor, para melhorar a concentração? Porque eu já trabalhei muito com o pré-vestibular e com o pré-concurso. E eu via que era uma das maiores dificuldades, né? As pessoas sentir que eles não conseguiam se concentrar, né? Manter aquele ritmo de estudo. Você tem alguma coisa para falar sobre? Tem duas dicas interessantes. Primeiro, você fazer uma pontuação, anotar no papel tudo que te distrai. Quais são os seus distratores? Um ambiente que tem muito movimento me distrai. Baixa iluminação me distrai. O clima não adequado ao ambiente me distrai. Então, eu tenho que corrigir esses distratores, evitá-los para que eu possa dar um ótimo desempenho. A metodologia que eu trabalho, ela não me dá foco. Então, eu preciso de recursos que melhorem esse processo de aprendizagem. Outra coisa também é meditação. Meditação? A meditação é muito indicada, os países orientais eles usam, algumas instituições educacionais nos Estados Unidos e algumas poucas do Brasil estão começando a usar. Antes de começar os estudos, a pessoa começa a fazer um processo de meditação. A meditação, ela diminui o batimento cardíaco, você consegue entrar num ritmo de percepção mais ampliada, a memória, a capacidade de memória amplia, você tem uma concentração muito maior, até mesmo porque libera neurotransmissores que influenciam na otimização do que está fazendo. Então essas duas dicas... aí, né, Vitor? Desculpe aí te interromper. Então essas duas dicas são importantes. Observe quais são os seus distratores, elimine todos eles, e aí você busca novos recursos, né? Um deles é a meditação, e recurso de anotação também. O mapa mental ajuda muito a gente a concentrar mais, porque trabalha muito foco. Mas esses dois recursos, principalmente, distratores evitados, a meditação diária, 2 vezes ao dia, ela melhora muito na capacidade de concentração e foco. E para aquelas pessoas que falam que não tem tempo de meditar, você tem alguma coisa para falar? Tem algumas pessoas que viram e falam: Rogério, eu estou numa vida tão corrida que eu não tenho tempo para meditar. Falta de planejamento e administração de tempo. Porque quando você tem um bom planejamento, você administra melhor seu tempo. E quando você administra melhor, nós temos o mesmo tempo de um presidente da República, do dono de uma grande instituição, uma grande empresa. Poxa, eles não têm um tempo de 36 horas, de 48 horas. Eles têm uma agenda lotada. Eu faço treinamento com grandes empreendedores e gestores de grandes empresas públicas, né, em particulares também. Às vezes eu ajudo eles a montarem as suas agendas depois que eles fazem o planejamento, estrutura o cronograma semanal, a vida flui muito mais, consegue fazer muito mais coisa até. Sim, então já teve algum pensador aí que já diz que se você administra melhor o seu tempo, você vai utilizar ele melhor, vai sempre sobrar tempo fazer novas coisas. Às vezes a gente perde tempo pensando o que vai fazer naquele momento que está com folga, está livre. Enquanto se tivesse feito o planejamento antes, usaria melhor até o tempo livre para se divertir. Então, o planejamento evita isso. Então, o planejamento, ele gera mais tempo para que você faça uma meditação, algumas meditações, e a meditação melhora na concentração. Né? E aí você também anotar os distratores para que isso não aconteça novamente. Show de bola, vou aplicar alguns, porque eu também tenho algumas dificuldades de concentração. Vitor, em essência você ajuda pessoas a passar nos melhores concursos, nos melhores vestibulares do país. O que você acha que está por trás desse sucesso do seu método? Por que você alcança resultados nessa área? Porque efetivamente você ajuda essas pessoas. É justamente pela questão de ter todos os recursos que uma pessoa precisa. Eu falo sempre nisso de treinamento. A gente precisa destruir alguns paradigmas para construir paradigmas novos. Como dizia Pablo Picasso, para você construir algo novo, é preciso você destruir o velho. É igual, por exemplo, eu tenho uma rocha e eu quero fazer dela uma obra de arte. Como o Aleijadinho pegava uma pedra de sabão e transformava numa estatueta. Eu preciso destruir a origem daquela rocha, a forma original, para produzir uma nova forma dentro daquela essência que é a rocha. Então todos nós temos uma essência de aprendizado. Só que na hora que eu destruo o velho para construir algo novo, agora tem algo funcional. E existe um grande paradigma na área da educação, que o modelo nosso tradicional é muito antigo e ineficaz. E só que as pessoas entraram numa espiral que elas não percebem que aquilo já não é eficaz. E continuam aplicando porque virou um paradigma como o adestramento de macaco.
O adestramento de animal, você adestra, por exemplo, com apito, toda vez que você dá um apito, coloca comida. Aí depois, toda vez que você dá um apito, ele sabe que o apito é comida. O apito nosso é o quê? É a escola. A escola tradicional, o método tradicional. Todo mundo está acostumado demais. Então a gente precisa desconstruir esse paradigma. Dentro dessa desconstrução vem a neurociência e a neurolinguística, mostrando de fato quais são os recursos que nós já temos. Nós somos autodidatas, nós temos a capacidade de aprender sós. Então nós precisamos desenvolver essa potencialidade e nós temos recursos de... A nossa memória ela é perfeita, ela armazena tudo desde que a gente nasce até o dia que a gente vai partir dessa vida. A gente tem a capacidade de aprender tudo muito mais rápido que a gente aprende aqui, outros países fazem isso, mas a gente tem que mudar o método de aprender. Então a metodologia que a neuroaprendizagem traz é justamente trazer tudo que a pessoa já tem, é um processo de autoconhecimento. Ela vai passar a entender quais os mecanismos que ela tem, como que ela pode desenvolver e usar melhor. Então o curso de neuroaprendizagem é isso. A neuroaprendizagem é o autoconhecimento e desenvolvimento dessas potencialidades. Então tem recursos, por exemplo, que nós temos, o cérebro nosso, para gravar dentro da mente, a gente grava fora. E as pessoas não sabem disso. Por exemplo, quando você esquece um objeto num lugar, o que você faz? Você começa a lembrar dos lugares que você passou e aquele objeto estava, aquele celular que você esqueceu, ele estava em cima do balcão da padaria. Ele ficou armazenado fora da sua mente, mas você lembrou porque estava fora. E quando você está numa sala de aula, todas aquelas informações no mesmo lugar, você está sobrecarregando um local de informação. Que é só um de vários. Verdade. É igual, por exemplo, imagina que todo dia você encontra um objeto bacana na rua e você pega esses objetos e vai colocando tudo no mesmo quarto. Quarto bagunça. Aí no dia que você precisa de informação que está lá no fundo, você começa a tirar as coisas para fora e aí aquela coisa que você precisava foi junto com outras coisas que você jogou para fora. Você não acha? Cada coisa tem que ter, como diz aquele ditado, cada macaco no seu galho, cada coisa tem seu lugar. Gostei muito bom. E toda a informação que a gente estuda dentro de uma sala de aula, ela veio de fora da sala de aula. Verdade. Por exemplo, o estudo de anatomia foi feito num laboratório onde pegou um corpo e se trabalhou aquele corpo naquele local. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma aula prática, ela aprende muito mais do que a aula teórica. Porque na teórica não tem localização da informação, fica muito vago no oceano mental. Então, o nosso cérebro é como se fosse um oceano, onde você pode armazenar tudo na sua vida, só que nesse oceano, que é o subconsciente, ele tem um mecanismo. E entender como é que funciona esse mecanismo, que um deles é esse, de você saber que precisa de localização, aí você cria localizações. Como uma das técnicas é o palácio da memória. Só que tem pessoas que aprendem o palácio da memória e não sabem utilizar ele. Já teve pessoas que já fizeram cursos que têm, às vezes, a mesma metodologia, as mesmas técnicas que eu ensino, as mesmas formas de aprender. Só que o método, a maneira de aplicar os mesmos recursos é diferente. Teve gente que chegou para mim e falou assim, poxa, mas peraí, qual é a programação do seu curso? É SS. Eu já fiz um curso que tem a mesma programação, mas eu não consigo fazer o que você faz e o que seus alunos fazem. Qual a diferença? A maneira é a maneira de aplicar esses recursos. Então, às vezes você pode ter uma Ferrari ou ter um Fusca, mas eu chego mais rápido em Belo Horizonte que você. Qual a diferença? Ou talvez nós dois temos um Fusca, mas os dois carros X. Os nossos carros são iguaizinhos, foram fabricados na mesma época, têm os mesmos recursos. Mas nós dois, indo a Belo Horizonte, vamos supor que você chega primeiro que eu. Hoje nós dois temos os mesmos recursos, por que você chega primeiro que eu? É igual geralmente pré-vestibulares. Eles sabem disso, muitos pré-vestibulares. E o que eles fazem? Bolsão. Para que serve o bolsão? Para captar os melhores alunos, ou seja, não é a escola que está sendo melhor. É o aluno que está tendo alguma habilidade que faz com que ele fique à frente. Então, esse aluno que se sobressai, no bolsão, o pré-vestibular, o pré-concurso, capta esse aluno, retém ele, porque ele vai passar independente do local que ele vai estar. E aí depois promove a instituição através da propaganda daquela pessoa que foi primeiro. Porque se a instituição fosse boa, o método tradicional fosse bom, todos aqueles alunos que estavam naquela sala de aula junto com aquele rapaz, todos tinham que ter passado em primeiro lugar, ou todos ali muito compatíveis nos primeiros lugares. Mas a taxa geralmente de aprovação que eu tenho percebido é de torno de 10%, 12%, ou seja, a taxa de reprovação é em torno de 90%. Então, assim, não deixa de ser uma estratégia de marketing, né? Quando uma instituição que tem 1.000 alunos evidencia 5, 10 que passaram na medicina, né? Que é um curso difícil. Exatamente. Então, é um jogo de marketing. Exatamente. Perfeito. Só para ficar claro, assim, pessoal, eu perguntei ao Vitor sobre por que ele consegue resultados tão eficazes com alunos dos melhores concursos e vestibulares do país. Resumidamente,
você precisa se reinventar nos seus processos de aprendizado. É o famoso destruir para construir. Acho que o Murilo Gun até fala um pouco sobre isso. E você mudar suas estratégias, ter flexibilidade. Vitor, você quer falar sobre os seus próximos cursos, as datas? A gente já combinou uma parceria a partir de setembro do Vitor também fazer cursos através da Convive RH, mas eventualmente já tem alguma turma aí que vocês podem entrar já, ou no curso virtual, né, Vitor? Você tem uma plataforma que você faz os cursos e comercializa eles na internet, certo? Isso. Você quer falar um pouco sobre isso para a gente encerrar? Sim, tem aqui em Montes Claros, por exemplo, a gente está começamos agora sábado uma turma de neuroaprendizagem, tem uma turma só de medicina, acadêmica de medicina. Só de medicina? Pessoal aí, ó, vocês que querem passar em medicina, tem uma turma especial para vocês, Tem essa turma que é um pessoal que quer passar em medicina e tem uma outra que são 3 turmas. Uma que é para preparar para concursos, os melhores concursos. Eu já tive 2 alunos aprovados em primeiro lugar no INSS, uma foi em primeiro lugar no Norte de Minas. Primeiro lugar no INSS. Só tinha uma vaga para Bocaiúva. Primeiro lugar no INSS. Será que funciona as ferramentas? O que mais, Vitor? Então faz um diferencial muito grande. Então tem essas 3 turmas, uma são de acadêmicos de medicina, para potencializar, porque muitas pessoas estudam demais, passam, quando entra na faculdade, o sistema é PBL, é mais autodidata, e o pessoal não está acostumado, aí começa a ter dificuldade. Aí aumenta o fluxo de informações e eles têm dificuldade de lidar com esse fluxo. Aí a metodologia ajuda, o pessoal está fazendo agora, começou a semana passada, já está tendo um desempenho melhor, administrando tempo, usando técnicas de estudo mais específicas, concentração. E aí já tem mais gente procurando o curso de novo. Então, essa semana eu vou fazer reposição para o pessoal acompanhar quem quiser ainda entrar nessas turmas. Então, tem ainda a possibilidade de ingressar nessas turmas que estão em curso. É uma possibilidade bacana. E tem o pessoal para vestibular e para concurso. E tem também o online, né? Que o curso está lá no site www.victorpatrick.com.br. No site você vai ter todas as informações, tem também o contato nosso, que é o meu e do meu sócio em São Paulo, né, da equipe nossa. E a gente tem um contato de WhatsApp também. Então o pessoal pode ficar à vontade, pode ligar, pode mandar mensagem via WhatsApp ou e-mail. A gente está à disposição para essas novas turmas que acontecem. E mês que vem a gente vai estar com turma nova também. Show de bola, então. Vocês podem entrar em contato também comigo, com o Vitor. O Vitor deve fazer algumas turmas a partir de setembro aqui com a gente. A gente falou muito sobre PNL, o poder da programação neurolinguística no ensino-aprendizagem. Vocês também podem se inscrever, ainda contém algumas vagas do curso com o Sanjolin, que é uma formação, né, Vitor, que é uma das melhores formações do país em programação neurolinguística, um practitioner licenciado pela The Society of NLP do Bandler, né, que é o criador de todas essas estratégias. Então, basicamente é isso. Eu quero deixar um forte agradecimento aí para todas as pessoas que acompanharam a live, para quem quer compartilhar, quer que outras pessoas tenham acesso a essas informações, a gente vai postar nos canais do YouTube do Vitor, da Convive, no meu Facebook, no Facebook do Vitor. Quem quiser saber mais sobre o Vitor, eu indico muitos vídeos que foram para o YouTube do programa que ele participou na National Geographic, que é um programa que chama Os Incríveis. Então você dá para digitar lá, né, Vitor? Os Incríveis, Vitor Patrick, que acha os vídeos. Os Incríveis, o Grande Desafio. Isso, Os Incríveis, o Grande Desafio. E aí tem vocês no meu podem canal também, no site tem. Tem no site também. E no meu canal no YouTube também, tem meu nome, Vitor Patrick, também você acha. Show de bola. Então, agradeço muito aí, pessoal, a atenção, e acredito que a gente tenha contribuído aí com novas estratégias de como aprender melhor. Beleza? Um abraço. Forte abraço para vocês e estamos à disposição.